A vitória do Hamilton nesse domingo em Silverstone, no Grande Prêmio da Inglaterra, com um pneu furado, mostra que realmente a maré está toda para o lado dele. E do jeito que vai, o recorde do Schumacher já tem data certa para cair. No dia 6 de setembro, em Monza, o Hamilton deve chegar a 91 vitórias, o mesmo total que o Michael Schumacher tem. No fim de semana seguinte, 13 de setembro, Misano, ele passa a 92 vitórias e se torna o recordista absoluto de triunfos na Fórmula 1. Bom, para isso, é claro, ele vai ter que vencer a segunda da Inglaterra no outro fim de semana, depois a da Espanha, depois a da Bélgica. Chega a Monza, empata. Chega em Misano, mais uma. Novo recordista. Mas não dá para duvidar. Do jeito que as coisas estão indo para o lado dele, ele vai ganhar sim todas essas corridas e até o fim do ano ele deve ganhar todas que aparecerem pela frente. A superioridade da Mercedes é gritante. Nunca houve, em tempos mais recentes, ou até menos recentes, um domínio tão grande. E também a vantagem do Hamilton sobre o Bottas se mostra, se exibe ou cresce até a corrida a corrida. É impressionante. Começou já na prova de classificação. No Q2, o Bottas era o recordista de Silverstone. Na primeira saída de Q3, ele já superou o recorde do Bottas. Na segunda saída, ele botou mais 3 décimos em cima. Não tem jeito. O Hamilton é o melhor piloto do momento e guia o melhor carro do momento. Pará-lo vai ser muito difícil. Por um momento hoje surgiu a dúvida, será que a Red Bull não consegue, com Max Verstappen e apenas com Max Verstappen, tirar essa vitória do Hamilton? Isso se pensou na hora que o Bottas parou com o pneu furado, faltavam 2 voltas. Era claro que se o carro do Bottas sofreu isso, também poderia acontecer a mesma coisa com o do Hamilton. E aconteceu. Mas aconteceu quando ele tinha 30 segundos de vantagem sobre o Verstappen. Tanto que a Red Bull já tinha desistido da vitória. Chamou o holandês para os boxes, botou os pneus macios, mandou ele de volta à pista para ele pegar o ponto extra da volta mais rápida. Quando ele saiu, ele tinha 30 segundos de desvantagem sobre o Hamilton. Era uma única volta. E o pneu do Hamilton furou. Mas a desvantagem era grande demais até para o Verstappen com pneus macios retirar. Quando eles cruzaram a linha, o Verstappen ainda estava quase 6 segundos atrás do Hamilton. Isso dá uma dimensão da margem que ele tinha. Isso dá uma dimensão do que é a Mercedes hoje e dá também uma dimensão de quem é Lewis Hamilton. Numa situação como essa, a maioria dos pilotos procuraria um lugar para parar o carro e lamentar a perda de uma vitória. O Hamilton não. A cabeça dele funcionou de outra forma. O pensamento dele foi: como eu posso levar esse carro até o fim? Não tinha mais o que fazer. Era simplesmente uma questão de dirigir da forma mais suave possível. Foi o que ele fez, virando o mínimo volante, não forçando praticamente nada aquele pneu quase em frangalhos que estava naquela roda dianteira esquerda dele, bem nos olhos dele. Foi uma atuação realmente digna do hexacampeão. Ou será que a gente já pode falar de um heptacampeão? Muita gente perguntando, mas por que aconteceu no carro do Bottas e não aconteceu no carro do Hamilton? Bom, foi uma questão de tempo, uma questão de 2 voltas de diferença. Nessas 2 voltas entram o estilo de pilotagem do Hamilton, que é muito mais suave que o do Bottas, e o fato dele estar liderando a corrida desde a largada. Ou seja, em momento nenhum ele teve turbulência pela frente, só teve ar limpo. O carro funcionou com toda a aerodinâmica possível. Além disso, com a vantagem que ele tinha, ele podia poupar os pneus, não precisava ir subindo por cima das zebras, o que no começo da corrida custou o furo de pneu que jogou o Daniil Kvyat no muro. Sim, as zebras de Silverstone são agressivas. O traçado é agressivo, muitas curvas de alta velocidade, muitas curvas longas. Ele sabe disso. Só de vitórias hoje ele chegou à 7ª naquela pista. Então, ele correu em casa e usou todo o seu conhecimento daquela pista. E também o seu estilo privilegiado. Foi uma atuação digna de Lewis Hamilton em Silverstone. Pena que não tinha público para carregá-lo mais uma vez nos braços em euforia.
Já o Bottas teve o pneu furado no pior lugar possível da pista, na última curva, ou seja, tinha acabado de passar pela entrada dos boxes. Ele teve que percorrer os quase 6 quilômetros do circuito com o pneu furado. Despencou lá para trás, terminou em 11º, fora da zona de pontuação. Não é nem o caso de dizer que o Hamilton teve sorte, é o caso de dizer que o Bottas teve azar e muito azar. Outra coisa que se questionou muito também depois da corrida foi a tática da Red Bull de chamar o Verstappen para os boxes na última volta para ele tentar a melhor volta. Teve gente achando que com isso ele tinha jogado fora uma possível vitória. O exame posterior dos pneus dele mostraram que nada garantia que ele não teria o mesmo problema que o Hamilton e que o Bottas. Então foi uma medida de precaução. E sim, ele ainda somou os 18 pontos do segundo lugar e um ponto extra da volta mais rápida. Claro, não equivalem aos 25 de uma vitória que viria num momento muito especial. Vencer a Mercedes, que tem um desempenho muito melhor em sua casa, porque simplesmente trata melhor os pneus, seria a consagração. Só que a Red Bull está mostrando que também não trata tão melhor os pneus como no ano passado, que esse ano ela também sofre disso. Como se viu também na McLaren. Carlos Sainz fazia uma corrida perfeita, vinha com o 5º lugar na mão, um resultado ótimo, à frente de seu companheiro Lando Norris. 2 voltas antes do furo do pneu do Bottas, ou seja, a 4 voltas do final, ele se comunicou com os boxes e avisou: meus pneus estão vibrando muito. Era já o primeiro sinal que o pneu dianteiro esquerdo, o mais sacrificado em Silverstone, não ia aguentar as 52 voltas. Mas por que os dele não aguentaram e o do Lando Norris, seu companheiro, aguentou? Pelo mesmo motivo do Bottas. O Sainz teve uma corrida de muito mais disputas, muito mais agressivo para ganhar e manter posições. O Lando veio numa corrida muito mais conservadora, querendo chegar ao final. E chegou no lugar que era do Sainz até 2 voltas antes da bandeirada. Mas nessa corrida tem muito mais para se falar do que furo de pneus. Tem, por exemplo, o excelente 3º lugar do Charles Leclerc. Claro, ele seria o 4º, posição que ele ocupava na corrida desde a largada, desde o grid. Foi beneficiado pelo furo do Bottas. Mas por que ele não furou? Porque ele não teve disputa com quase ninguém, fez uma corrida solitária, assim como o Max Verstappen. E além do mais, a Ferrari com menos potência, com menos pressão aerodinâmica, não força tanto seus pneus. Isso ajudou muito o Leclerc e atrapalhou muito o Vettel. Se o Leclerc foi ao pódio, Vettel foi apenas o 10º colocado e se livrou de ser sido o 11º com o problema do Bottas, porque era nessa posição que ele vinha, 11º, 12º, foi ultrapassado pelo Gasly, foi ultrapassado pelo Ocon. Não dá para reconhecer o Vettel, ou não dá para reconhecer a Ferrari do Vettel. Não dá para reconhecer o Vettel. Depois da corrida, ele falou com toda honestidade: tem algo fundamentalmente errado no carro ou em mim. Do lado de fora, ninguém pode dizer onde está esse erro fundamental, se no carro ou no Vettel. Talvez a Ferrari saiba, talvez. O 4º lugar foi um prêmio para a combatividade do Daniel Ricciardo e da Renault. Ricciardo fez a Fórmula 3 na Inglaterra, conhece bem Silverstone e usou isso a seu favor. E o motor Renault, sem dúvida, hoje é o 2º melhor da categoria. Cálculos feitos em cima de dados de GPS nos trechos de aceleração total em todas as provas desse ano mostraram a hierarquia dos motores atuais da Fórmula 1. Mercedes no topo, 25 cavalos abaixo, Renault, 30 cavalos abaixo, Honda, 50 cavalos abaixo, Ferrari. Isso valeu para o Daniel Ricciardo um 4º lugar excelente, que se completou também com a boa colocação do Esteban Ocon. Não à toa, a Renault hoje fez 4º lugar com o Daniel Ricciardo, 5º com o Lando Norris, McLaren com motor Renault, e 6º com o Esteban Ocon. 7º lugar brilhante para o Pierre Gasly, que foi tirado da Red Bull, transferido para a AlphaTauri, então chamada Toro Rosso, para abrir lugar para o Alex Albon. O 8º lugar do Albon foi até um prêmio para quem teve um começo de corrida tão confuso.
Logo no início, ele tentou uma ultrapassagem sobre o Kevin Magnussen, onde não havia espaço. Bateu no carro do dinamarquês e estragou a corrida dele. Com isso, teve que parar nos boxes muito cedo, o que acabou beneficiando, porque foi dos poucos pilotos a fazer 2 paradas, com isso conseguiu fazer uma corrida agressiva, aí sim com mais cabeça, e conseguiu chegar no 8º lugar. Um resultado até positivo, considerando essas peripécias iniciais. Ele é, sem dúvida, um piloto sob intensa pressão. Quem analisou essa situação do Albon foi o Sérgio Sete Câmara, que é piloto reserva da AlphaTauri e da Red Bull, durante uma entrevista que ele deu a mim na tarde desse sábado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser clica lá e assiste. É muito interessante o que ele fala sobre a dinâmica dos pilotos. 9º lugar, Lance Stroll e sua Mercedes cor-de-rosa. Depois da corrida da Hungria, esperava-se bem mais desse conjunto. Não foram tão bem. 6º lugar na prova de classificação foi menos do que se esperava. E o 9º nessa corrida ainda mais. No começo ele até teve disputando 5º, 6º, 7º lugares. Parece que o carro realmente consumiu muitos pneus. Nos momentos finais, dava a impressão que ele tinha ou problema de tração ou de pouca potência. Pelo que se viu, os pneus mais duros não são o forte do carro da Racing Point. 10º lugar, Sebastian Vettel. Já não há mais nada o que falar. Esperar para ver aonde está esse erro fundamental que ele citou. Agora, a última consideração. Os pneus que deram problema nesse domingo foram os C1, os mais duros da escala da Pirelli. Domingo que vem, a Fórmula 1 corre de novo em Silverstone e a previsão de temperatura um pouco mais alta. A Pirelli vai levar pneus mais macios, vai levar os C2, C3, C4. Um ponto mais macio, mais aderente e menos resistente do que os usados nesse fim de semana. Tudo isso teve origem nos testes de pneus feitos no Circuito das Américas e depois em Abu Dhabi em dezembro, quando os pilotos rejeitaram os pneus que a Pirelli tinha feito para 2020. Ela tinha falado que precisava de pneus mais duros, menos aderentes, talvez não tão bons de se dirigir, porque a pressão aerodinâmica tinha aumentado muito. Equipes e pilotos unanimemente rejeitaram. Tiveram que usar os de 2019. Agora se está vendo aí quem estava certo. Os pilotos que não gostaram dos pneus mais resistentes, ou a Pirelli que avisou que era um risco correr com os pneus feitos para a pressão aerodinâmica do início de 2019. Então, as equipes já sabem com quem reclamar. Eu volto amanhã, às 8h30 da noite, em uma live com Alex Dias Ribeiro. Eu e Cássio Politi vamos conversar com ele sobre todos os detalhes desse Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, pista que o Alex conhece muito bem. Até lá!